Está no ar o Belo Papo. Eu sou Marcela Belo, da 4C Digital. Aqui falamos de negócios, inovação e dados, com convidados que estão mudando o mercado. Bora? Hoje, a minha convidada é uma pessoa mega especial. Para vocês terem uma noção, quando a gente se conheceu, ela olhou para mim e falou: detesto assessoria de cobrança. Eu falei, graças a Deus, porque eu não sou. E assim a gente começou. Hoje a nossa convidada é Gisele Dias, executiva da Corsan Egeia, com uma trajetória marcada por passagens de telecom, banco, indústria e antes de assumir em 2013 um desafio no saneamento. Atualmente, atua em frente da área de grandes clientes em novos negócios, conciliando metas e um marco legal com o desafio de universalizar a água e esgoto no Brasil. Muito obrigada por estar aqui, Gisele Dias. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e dividindo um pouquinho aí dessa trajetória tão importante para a população brasileira e falar um pouquinho da universalização. Cara, muito legal. Quando a gente se conheceu, foi polêmico, né? Foi polêmico. Porque você olhou pra mim e falou, detesto assessoria de cobrança. E eu falei, ainda bem, porque eu não sou. E acho que ali a gente se conectou. Porque você pôde ver realmente que o nosso propósito é promover a saúde financeira de empresas e clientes por meio de tecnologia e inovação. E aí, quando você ouviu um pouquinho da gente, você falou, tá bom, vamos conversar. Vamos conversar, exatamente. Existe aí, eu já estou nesse mercado de cobrança há alguns anos. Não vou falar tanto tempo, porque vai entregar a minha idade. Para não fazer conta. Não faça conta. Mas a gente que iniciou na cobrança, né? Bem lá atrás, tinha aquele pré-conceito, pré-julgamento que o inadimplente era uma pessoa ruim. Que já entrava ali sabendo que ficaria devedor. E foi criado lá atrás, né, metodologias de cobrança com esse viés. Então, eu passei por esse momento e eu nunca acreditei nessa fase da cobrança mais agressiva, sem relacionamento, enfim. E de um tempo para cá, isso vem se consolidando aquilo que há mais de 20 anos. Você já pensava diferente? Já pensava diferente, exato. Mas sabe o que eu vejo muito em você, Gi? Você é muito humana, embora muito firme. Então, na hora de cobrar, você vai cobrar. Na hora de criar as metas, você vai criar as metas e vai dar o direcionamento. Mas eu vejo você uma gestora muito participativa com o time para que ele entenda o planejamento estratégico para cumprir esse planejamento. Sim. E isso sempre foi assim? Sempre foi assim. Toda essa trajetória, ela acabou sendo construída em alguns exemplos próximos. Por que eu sempre falei, não, a cobrança ela não pode ser direcionada para um tom agressivo? Por que levou aquele cliente a ficar inadimplente, a deixar de pagar uma conta nossa? Eu comecei a investigar, pesquisar, trocar ideias com pessoas próximas e eu entendi que o cenário externo influencia muito. Então, quando você não conhece a dor do outro, o cenário do outro, não tem como criar uma relação e apoiar naquele momento. Porque tudo é relacionamento. Tudo é relacionamento. E o que eu costumo praticar dentro da minha gestão, da minha liderança, é isso. É apresentar o porquê, os porquês de tudo aquilo que a gente faz. Tudo tem um propósito. Tudo. Então, quando o time está engajado no propósito, ele sabe o que precisa fazer e onde precisa chegar, fica tudo mais fácil. E sabe o que é legal? É que muita gente não entende o quanto que o crédito está ligado com a cobrança. Sim. E aí, quando você fala das condições que não são tangíveis, não estão na nossa mão, dentro do crédito, sempre falo isso aqui em todos os podcasts que eu faço, que é o C, de condição. Existem os 5 Cs do crédito. O colateral, o capital, a capacidade, a condição e o... Esqueci agora o quinto, mas enfim. E aí a condição, eu gosto muito desses 2 Cs, que é condição e capacidade. Que um tá ligado com o outro. Então a condição é a condição do mercado, é a condição política, é a condição econômica. E a gente tem que olhar isso porque isso afeta a capacidade de pagamento do cliente. Com certeza. E eu complemento o teu quinto C, conhecimento. Se você tiver conhecimento dos cenários e conhecimento do cliente,
fica muito mais fácil atrelar a capacidade à solução que você tem para entregar para o cliente. E muita gente acaba colocando todo mundo num bolo só, né? Exato. Esse é o grande pecado de tudo, de toda a relação comercial, seja em qualquer cenário, né? Na venda, na pré-venda, na pós-venda, até mesmo em ações de cobrança. Se você coloca todo mundo na mesma esteira, o resultado é um só. E esse resultado pode ser positivo ou negativo. Muitas vezes sem estratégia, negativo, né? Exatamente. E quando a gente se conheceu, eu não sabia que você tinha iniciado a sua carreira em uma indústria. A gente estava falando aqui agora nos bastidores que na indústria em que você começou a atuar era tudo na ficha, né? Chamava de ficha ainda, de papel. Exatamente. E como é que era? Hoje, a Gisele, que é executiva de grandes contas, poder público, como que é isso? Você olhar para essa trajetória de quantos anos? Mais de 20. mais de 20. Vou falar você. Mais de 20 anos. Exato. Como é isso você ter iniciado na indústria? Porque na indústria, eles têm muita metodologia do Lean Six Sigma, que é evitar desperdício. E aí, lá naquela época, já era assim o chão de fábrica, de olhar? Já era muito para o processo operacional. E o engraçado da indústria, eu trabalhei em um grupo de indústrias. Eram 3 marcas de indústrias alimentícias, macarrão. E na época, o que me trouxe bem... me trouxe a curiosidade é que eles têm muito foco na operação, na eficiência ali do processo industrial. Porém, e também tem uma proximidade muito grande com o cliente. Uma indústria alimentícia, ela traz ali o conceito de acolhimento, memórias. Então, isso era muito presente. E, ao mesmo tempo, eles não tinham aquele olhar de controle, gestão daquele relacionamento. É a gestão comercial estratégica, que eu costumo dizer. Então, era assim. Esse grupo de indústrias bem interessante, formado por 2 refugiados da Segunda Guerra Mundial. São 2 famílias italianas e eles tinham aquela questão da confiança. Então, concedia o crédito... No fio do bigode. Exatamente, no fio do bigode. Na confiança. E era nessa base, eram as fichas... E era uma relação B2B. Exatamente. E era ficha... Tinha ali o cliente e tinham grandes clientes, o Grupo Carrefour, grandes mercados, grandes redes, né? Enfim. E era ali ficava o registro de todas as faturas, todos os pedidos e todas as negociações. Nossa, que loucura! Imagina, sem dado, porque era tudo em papel. Tudo em papel, exatamente. E levar para essa cultura que funcionava muito bem no chão de fábrica, que nós precisávamos avançar com a gestão desse relacionamento, trazer o controle, a tecnologia. A digitalização. Exato, fomentar modelos de crédito. Não é para todo mundo que eu consigo fornecer o meu crédito. Cada um tem uma capacidade. Boa. E foi difícil. Mas conseguiu? Foi. Graças a Deus, a gente conseguiu convencer os italianos bem rigorosos que precisava mudar, avançar para poder crescer. E hoje são marcas super conhecidas no mercado, em pleno crescimento. E eu tenho certeza que ainda... então. Gerações. Eu tenho certeza que ainda todo esse aprendizado do passado ficou e prosperou. E acredito que por essas empresas estarem ocupando um papel de destaque hoje, evoluíram muito mais do que naquele período passado. Muito bom. Você, quando fala disso, você deixou o seu legado. E você deixa o seu legado onde você passa, né? Acho que a gente já trabalha junto há uns 3 anos, eu acho. Exato. Acho que uns 3 anos. E aí você mudou de unidade, saiu de uma unidade, fez um projeto, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, deixou o seu legado. Aprendo com você todos os dias. E aí você sai de uma indústria e vai pro telecom.
Telecom. Que loucura é essa? Não, gente, vocês não estão entendendo. É indústria, telecom, é banco e é saneamento. Conta esse storytelling aí pra gente, de como isso aconteceu, gente. Não, é maravilhoso. São desafios atrás de desafios. E quando eu fui para telecom, eu era alucinada por tecnologia, então... Era, não é, né? Até hoje. Ô, Marcelo, eu quero fazer um cruzamento de dados, eu quero as variáveis explicativas, eu quero... Exatamente. E quando eu fui para a primeira telecom, eu passei por 3 empresas de telecom, eu apaixonei. Porque ali eu fui entender respira, né? um modelo de relacionamento que não existia até então. Como você mesmo colocou, era cobrança no fio do bigode, eram estruturas precárias de tecnologia, de dados. E quando a gente remete para telecom, eficiência, dados e resultados. Não tem triangulação melhor. E foi bem importante essa trajetória, porque eu conheci o cenário ótimo daquilo que eu estava dentro da minha trajetória. Você saiu de um desafio de digitalização, cumpriu o seu desafio lá, e aí você foi pro telecom e viu tudo que você acabou fazendo ali na força, no braço. No braço. Quando você chega, você já chega num mar azul ali. Exatamente. E são outros desafios. Imagina que chegar dentro de uma estrutura bem robusta, já altamente Era Big Four, tecnológica. Não. Altamente tecnológica. E você fala, o que eu vou fazer aqui? Você se perde. Tem muita gente que fala isso pra mim. Você se perde, não tem nada para fazer aqui. Então, ali você começa a pensar em estratégias. Boa. Não só sistemas. Porque você sai do operacional. Você tem as 3 camadas da empresa, né? O operacional, tático e estratégico. Exatamente. E aí você tem que se ver muito mais no estratégico do que no tático e no operacional. Exatamente. Como fazer o diferente em empresas altamente estruturadas. Aí você acaba saindo da força para força, né? Exato. Que é pensar, que é disruptar, que é entender quais os cenários você pode melhorar. Eu costumo dizer, não sei se você concorda comigo, mas quem te trouxe até aqui pode não necessariamente te levar para o próximo nível. Eu digo que não vai te levar. Hoje, pela minha experiência, eu vejo que tudo que a gente construiu até agora, se a gente continuar fazendo da mesma forma, a gente não avança para o ponto que a gente quer. E esse é um dos nossos principais desafios no saneamento. Eu estava vendo uma matéria sobre física quântica, que a gente tem lá os bits, que é a camada que para a gente desenvolver um computador, uma estrutura, né, de computador, e os bits é 0 ou 1. Então, é 0 ou é 1, é 0 ou é 1. E agora, com a computação quântica, a gente está falando de binário, e aí é qubits. Que aí é o seguinte, é probabilidade. E aí, imagina um cara e coroa, né? Tu jogar uma moeda para cima. E aí, você vai trabalhar com várias moedas dessa, fazendo probabilidade nesse computador quântico. Então, realmente, eu acredito nisso também. Que o que te trouxe até aqui, e a gente que é apaixonada por tecnologia, não vai te levar para o próximo nível. O tempo todo, quando eu durmo e acordo pensando no novo. Como pode disruptar, como pode pensar diferente, como posso fazer diferente, o processo. Às vezes também as pessoas pegam muito tecnologia, que só inovação só acontece em tecnologia. Na verdade, acontece num processo. Nada, no processo, no dia a dia, na forma que você trata o cliente, é o diferente. É o pensar diferente o tempo todo. Pensando nisso, acho que vale a pena a gente trazer esse projeto que a gente fez com a 4C Digital e a EGEA lá na Águas do Rio, que você fez, que foi o seguinte, falou, Marcela, eu preciso atender o meu cliente com excelência, grandes contas. E para eu atender com excelência, eu preciso criar gerentes de conta digital. E olha, esse modelo fez sucesso. E isso vem de banco. De banco. Pensa que... E é porque você passou por banco. Conta isso pra gente. Exato. Penso que ao longo dessa trajetória, a gente vai acumulando ali experiências para o próximo passo, para o próximo negócio. E isso te traz um olhar diferente para aquele modelo. Então, no banco, eu fui gerente de contas. Fui gerente de contas PJ, trabalhava com uma carteira de clientes específica, não só nessa parte, mas atuei durante um período na mesa de crédito. É bom demais, né?
Ah, excelente. Era Aprendi muito. justamente analisando todos os produtos bancários para um nicho de clientes. E ali que a gente começa a perceber que nem todo mundo é igual. Ali você dá tem aquele insight, opa, não, esse cliente aqui, ele tem a capacidade X, para o que ele está propondo ali de ele negócio. Pode ir até aqui. Não cabe, ou cabe, e cabe, mas com uma contrapartida maior. Então, você acaba entrando muito nessa questão de segmentação de clientes. Boa. Versus a capacidade financeira. E quando eu fui para Águas do Rio, que é uma das empresas que faz parte do Grupo Aegea, no qual eu me encontro hoje, esse era o grande desafio. Imagina o Rio de Janeiro naquela... E eu sou carioca. Eu também. Conheço bem a região. E esse foi um grande desafio quando eu entrei no saneamento a primeira vez. Eu tive uma passagem no Rio também, em uma outra região, que era complicadíssima. Tinham fatores externos que impactavam muito na questão da adimplência do cliente. Na matriz de SWOT, ali, pensando na matriz de SWOT, você tinha muitos fatores externos que faziam impacto na tua operação. Impacto. E foi um trabalho diferente, um trabalho muito mais cultural, agregando essa experiência de fora, muito da tecnologia de telecom e uma grande parte aí dessa segmentação que vem de banco. E a gente conseguiu afinar e trazer ali uma redução bem expressiva de inadimplência e o aumento de arrecadação. Essa foi a minha primeira passagem no Rio de Janeiro no saneamento. Na minha segunda passagem no Rio de Janeiro, foi quando a gente pegou uma área muito mais extensa, com problemas diversos e, enfim, áreas diversas. Então, nós tínhamos algumas delimitações ali na zona sul do Rio de Janeiro, em áreas periféricas, regiões com dificuldade de abastecimento, regiões carentes, com déficit. Foi assim que vocês pegaram a concessão? Básico. Exatamente. É a nossa grande missão. É levar o saneamento para todos, e trabalhar em uma parceria com o poder público, obviamente, já que os recursos públicos são limitados e a gente tem esse apetite, né? Então, o trabalho vem dessa parceria. Deixa eu só fazer uma abertura aqui, um parêntese, para a gente voltar para esse projeto que a gente fez junto. Eu, domingo agora, estava fazendo um passeio de barco na Baía de Guanabara. E aí, o comandante falou... todas as praias estão aptas a banho. Que maravilha. E aí, eu falei assim, graças a Águas do Rio, que é meu cliente. Exatamente. Porque essa foi a missão, que é despoluir a Baía de Guanabara para que ela ficasse apta. É um trabalho muito bonito que... E eu caí, viu, no mar, nadei a beça. Maravilhoso. Eu costumo frequentar ali as praias. Eu passei uma vida ouvindo, Praia do Flamengo, Glória, enfim, aquela parte ali da Zona Sul, eram praias impróprias para banho. E quando você vê ali, agora tá o propósito se cumprindo. Se cumprindo. É isso que traz a motivação de manter, de evoluir dentro do saneamento. E aí, vamos voltar lá para o Grandes Contas. O projeto, exatamente. O projeto que nós fizemos junto à 4C foi um projeto meio louco. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Nós já tínhamos segmentado as carteiras. E você acordou e pensou isso? Foi. Eu já tinha uma equipe gigantesca com executivos de conta atuando nas diversas regiões, segmentados ali, atuando em hotéis, indústrias, em regiões específicas, com políticas diferenciadas. E tinha um grupo de clientes que a gente não conseguia entrar. Porque eu teria que triplicar a minha capacidade ali para fazer o atendimento como deveria ser feito. Que é um atendimento mais personalizado, mais ativo do que reativo. Exato. É parceria total.
o carinha que vai tomar um cafezinho, saber, tá tudo bem, tá precisando do meu apoio para alguma coisa. Se ele não estiver precisando de nada, não te procurando para nada, você tá cumprindo o seu papel. Tá se fazendo assistência. Exato. E ele não pode migrar para um outro canal. Entende-se que a área de grandes clientes, ela precisa ter um foco diferenciado, um atendimento diferenciado, e a gente vê muito isso. Esse modelo está muito presente nos bancos, né, pelas categorias até de pessoas físicas, não é algo só voltado para empresas. E quando veio quando a gente estava estruturando lá toda a carteira da Águas do Rio, a gente entendeu que tinha um nicho ali de empresas de pequeno porte, médio porte. Tinha uma oportunidade grande. A gente não conseguia entrar, porque o volume era muito alto. E foi quando veio aquele estalo. Eu falei, não, o Banco do Brasil foi pioneiro. Eles criaram aí um canal de atendimento digital personalizado. Isso eu digo, deve ter sido lá em 2009, mais ou menos, 2010. Já era prática. Eu lembro que a minha agência, que ficava na Rua da Passagem, ela foi fechada e transferida para uma carteira digital, um gerente de contas digital. E eu, cética ainda, mas como? Por quê? E tinha aquela questão de ir até a agência, mas eu preciso conversar com o meu gerente. Se eu tiver aqui algum financiamento, alguma coisa que eu quero resolver, não, nada muda. A qualidade no atendimento será a mesma. E dali foi um movimento muito presente nesse segmento e em outros. Vários bancos fecharam aí os seus pontos de atendimento, transferiram para... Tinham metas, né, de fechar as agências. Tinham metas. Perceberam que não tinha nenhuma perda relacionada à questão financeira da instituição e nem a questão de relacionamento. E com base nessa experiência, eu falei, por que não tentar isso para saneamento? E foi exatamente isso. E uma das nossas conversas, Marcela, não é cobrança. Não é. Não é. Eu quero que nós tenhamos a mesma qualidade dos executivos de conta que estão lá presencialmente, mas de uma forma digital. Então, a cobrança seria a consequência. Na verdade, a solução do pagamento seria a consequência. Exatamente. É o que eu falo. A cobrança é uma etapa no relacionamento. E não o inverso. Eu ia te perguntar isso. Não o inverso. Muitos perguntam, né, questionam até onde vai o relacionamento e onde começa a cobrança. Não existe isso. A cobrança é uma etapa no relacionamento. É claro... O cliente, ele tem ali os seus papéis e responsabilidades, a empresa também. O que muda é mudar o tom. Isso. É mudar ali o direcionamento daquela abordagem naquela relação. Mas não entendo que cobrança é um universo totalmente diferente. E você sabe que eu fiz ciência de dados por isso? A gente começou em 2015, criamos o projeto que é o 4CIA, que é o Cobrança Inteligente. Dentro desse processo, a gente faz a cobrança digital via multicanais. E quando a gente olhou em 2018 para aquilo ali, a gente falou, cara, isso aqui é commodity. Como eu vou disruptar realmente o mercado para cobrar o cliente no momento certo, com a fraseologia correta, com a melhor proposta para ele. E aí eu falei, eu vou me formar em ciência de dados, porque eu vou fazer essa empresa aqui virar dado. E através do dado, a gente vai segmentar as jornadas para trazer o 4CIA e ele ser o motor de comunicação, mas não um decisor. Perfeito. E quando você neutraliza esses conflitos, quando você entende e conhece o seu cliente, fica muito mais fácil de propor soluções assertivas, modelos de negociação, buscar novas tecnologias. Aí eu falo muito de meios de pagamento. Se a gente olhar a pandemia nos forçou a isso. Né? Forçou muita coisa virar e-commerce, por exemplo. Exato. E quando a gente fala, assim, do que seria uma visão de um futuro muito a longo prazo, que a pandemia antecipou, fala muito disso, de pensar no cliente como um parceiro. Não como, ele tem uma dívida comigo, eu preciso cobrar e cobrar de maneira agressiva, eu vou negativar, eu vou protestar, eu vou cortar.
Não, não é isso. Não é. E as pessoas acham que aí são esses pontos de fricção é que vão fazer o cliente pagar. Quando, na verdade, vai afundar mais o cliente. Não fazem. E a gente fez um estudo recentemente para entender quais eram as ações de cobrança, principalmente dentro do saneamento, né? O saneamento é um casamento. É uma relação super duradoura, meio diante desses novos modelos de negócio que hoje foram colocados aí, depois do marco legal, depois da lei das PPPs e concessões. E hoje a gente percebe que a gente precisa se relacionar bem com esse cliente. Entender o que ele está passando. Muitas das vezes, isso é duro de ouvir, mas muitas das vezes o problema está dentro de casa. O problema está na empresa e não no cliente. E essa pergunta eu sempre me faço. O que nós poderíamos fazer de diferente ou o que nós não estamos fazendo para o cliente que está gerando essa inadimplência? E daí o que eu não sei que eu não sei. O que eu não sei que eu não sei. E é papo para passar horas aqui falando sobre isso. A gente tem que qualificar o nosso serviço nas pontas. Tem que entregar a fatura de forma correta. Tem que levar o valor até o cliente. Se ele não faz parte do processo, e eu falo muito dessa questão do saneamento, porque é uma questão de esforço coletivo. E aí o que eu penso também, por exemplo, a gente olha para o saneamento. Ele pagava e parou de pagar. E aí, o que aconteceu? Será que ele teve um estouro de consumo? Será que ele teve um problema... Exatamente, foi perfeita a sua colocação. Porque tem essa da cobrança. Aí a gente começa a ilustrar a diferença daquela cobrança passada, lá da ficha, de outros sistemas, e da cobrança... de agora. Que eu risco, é relacionamento atual. Porque o cliente ele tem um comportamento. Se ele deixou de pagar, alguma coisa aconteceu. É isso. E no modelo antigo... Qual é a atitude ali da empresa, do credor? Porrada. Vamos negativar, a gente precisa cortar. Antecipa a régua de cobrança. Não, liga 3 vezes ao dia. Meu Deus, não é isso. Era só analisar os dados? Não é isso. É fazer um raio-x, é fazer um trabalho de diagnóstico, é entender qual é o problema do seu cliente. Exatamente. Fazer um paralelo dentro de casa. Quais são os impactos dos meus processos operacionais, comerciais, que podem levar à inadimplência. Olha que legal você tá falando isso. Eu lembrei de um case de um cliente que ele é de telecom. E aí, eu analisando a inadimplência dele, porque a gente faz análise de inadimplência para cliente de telecom. Todo mês a gente entrega uma visão para identificar como é o fluxo de pagamento dele, qual é o aging que está deixando de pagar, até quantos dias. A gente vê a rolagem de 30, de 60, de 90. E isso ajuda muito ao cliente de telecom ter um raio-x do que está acontecendo. A gente olha por região, por vendedor. Uma loucura, muito bom. E aí, quando eu olhei a inadimplência dele cresceu 5 pontos percentuais, só que dentro de um comportamento de 6 meses não tinha acontecido. Eu olhei aquilo ali e falei, cara, aconteceu alguma coisa. Preciso de uma reunião com esse cara. Aí chamei. Quando eu chamei, eu falei, olha, a inadimplência aumentou 5 pontos percentuais. Você vinha num comportamento de 5% de inadimplência e você chegou a 10% de inadimplência esse mês. Isso não é normal. Aconteceu, ou você não teve as suas faturas enviadas para o cliente, ou você teve algum problema de distribuição de internet, ou alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? Ou você deu mais crédito para as pessoas, a gente vai precisar entrar nesse indicador, esmiuçar ele pra gente identificar a causa raiz. Porque as pessoas não identificam a causa raiz. Não. E aí, dentro esse cliente era novo com a gente. E aí, dentro da nossa conversa, ele, putz, Marcela, a gente teve um problema no banco. E eu não consegui fazer o faturamento. Eu falei, agora tá explicado. E aí eu falei, e qual foi o plano B que você fez pra faturar? E porque 5% de inadimplência são alguns milhões. Agora a gente vai ter que só faturar na próxima fatura. E esse é um ponto muito importante, porque esse cenário de cobrança, você está sempre olhando pelo retrovisor.
E quando você desassocia a cobrança do faturamento, você olha o processo quebrado, você acaba perdendo a oportunidade, o ponto de reação muito mais rápido. No dia, ele podia ter visto, ele podia ter um indicador que está direcionando a ele para verificar se ele realmente faturou o que ele tinha que faturar. Exato, você tem ali todo o teu fluxo e quando a gente fala de relacionamento comercial, você fala do início ao fim. Essa ruptura entre relacionamento e cobrança não existe. A cobrança, ela acontece por uma consequência de um relacionamento que não foi feito de uma forma adequada. Relacionamento e processo, né? Exatamente. Então, toda a cadeia, ela precisa ter ali os seus indicadores de funcionamento. É isso. Para você olhar e já distorceu, deixa eu mergulhar ali para entender. Tá dentro, passou pela primeira etapa de venda, pré-venda, cadastro, faturamento. Ah, não, deu uma dor de barriga aqui no faturamento. O que eu posso fazer para contornar? Não esperar chegar na cobrança. Você entende quanto tempo ele perdeu? Olha, eu tenho um case muito legal. Só tenho um case maneiro, assim, de cobrança, gente. Porque são tantos anos fazendo isso. E eu também não acredito em cobrança. Eu acredito em relacionamento. A gente nasceu para isso. Para criar a disruptura de que cobrança é porrada. Cobrança não é porrada. Cobrança é inteligência, dados. Vamos olhar para o dado. Um cliente de telecom também. A gente tem muito case em saneamento. Na verdade, a gente atua em 5 indústrias. Saneamento, telecom, educação, financeira e varejo. Varejo foi de onde eu vim, né? Então, eu amo varejo. E aí, nesse case, ele iniciou uma nova região. E essa nova região, a gente olhava a inadimplência por região. Essa nova região, ela começou a apontar acima da média da inadimplência dele. E apontou para cima da média, você tem que analisar. E aí, quando a gente foi analisar, ele falou, pô, será que é a região que não paga bem? E aí eu falei, demograficamente tá tudo certo. Aqui, quando a gente olha os indicadores da região, tá bom, vamos olhar. E aí a gente começa a colocar quais são as variáveis explicativas para entender. A gente entendeu que foi uma nova equipe de venda dele, que estava vendendo e falando para o cliente assim, não, tudo bem, você não paga primeiro e cancela. E aí a gente conseguiu fazer um estudo de vendedor, do maior vendedor que churneava. E era tipo 2 ou 3 que eram outlier, que estava carregando a inadimplência lá para cima por conta disso. E aí, olha que loucura. Aí o problema, aí sabe o que acontece, eu acho? Aí o problema é a cobrança? Não. O problema foi a concessão, foi a variável de quem você botou para vender. E aí você acha que a cobrança começa a bombardear os clientes. Não, e é nesse ponto, perdendo esse feeling aí, esse fluxo, é que você perde o cliente. Se você não estiver próximo do cliente, tudo isso aconteceu porque você não está próximo do cliente. É verdade. Quando você tem um relacionamento próximo, você vendeu, entregou, fez um pós-venda, você se relaciona com aquele cliente, muito você entende que ele é um parceiro seu, você não precisa chegar na cobrança. Você já teria revertido toda essa situação lá atrás. Então, é por isso que eu falo. E um dos nossos maiores desafios, falando até em corporativo, em empresa, é a integração de todas as áreas. Porque cai tudo aqui para cobrança, como se todos fizessem ali os seus processos, mas que não tivessem responsabilidade final, quando, na verdade, a cobrança, ela sofre, paga por falhas, muitas das vezes, em processos que são ali bem no início da relação com o cliente. E que poderiam ser refinados. E que poderiam ser refinados e que poderiam ser mitigados antes de virar uma inadimplência. Que até de virar inadimplência, o quanto que a empresa já investiu, já perdeu ali. E aí eu falo de perdas tangíveis, né? Custos que você tem ali para manter aquela relação, enfim, o produto que você vendeu. E os intangíveis, que são muito maiores. Você perder um cliente numa relação dessa é muito ruim. Para você tentar repor esse cliente é muito mais difícil. E você não sabe quais foram os fatores que levaram a esse cliente à perda. Exatamente. Porque você desconhece por não estar próximo, por não ter uma escutativa. Mais. Chegou lá, você imagina que você teve um problema na captação desse cliente, na entrada desse cliente. Você não resolveu, você teve aí no mínimo uns 30 dias de relação com ele e que você não se relacionou.
Aí começaram as ações de cobrança. E ele provavelmente deve ter tentado, de alguma forma, sinalizar que tinha um equívoco ali naquele fluxo, naquela relação. A gente não escuta. O que a gente faz? A gente engrossa cada vez mais a voz para o cliente. Aí começam lá com as açõezinhas digitais, que muitas das vezes o cliente não recebe, tem um dado errado no cadastro, ou não tem ali aquela interação para olhar. Vou trazer isso, trabalha no agro, não tem acesso. Não tem acesso, ou não tem tempo, ou tá fora, enfim. E daí você, não, se ele não me respondeu a um SMS, eu vou empurrar aqui para um outro tipo de notificação, eu vou cortar a relação com o cliente e só vai piorando. E você não sabe o motivo da inadimplência. E o que acontece? Aí surgem as consequências. Processos judiciais, a perda de um grande volume de clientes. E por aí vai. Né? Eu lembro que num treinamento seu, que eu tive a oportunidade de participar, e que isso me tocou demais, e eu trouxe a estratégia para a 4C Digital falando em saneamento por conta disso, que você falou assim, olha, a gente tem diversos tipos de clientes aqui dentro. A gente tem cliente do agro, a gente tem cliente que trabalha com LOA, é isso, não é isso? Que faz LOA, que faz o orçamento... sim, os órgãos públicos. Isso, sim. Os órgãos públicos. E aí, como que o cara que tá no agro, por exemplo, tá na safra e na safrinha, como que eu vou cobrar esse cara na safrinha se ele tá plantando para colher, para começar? Tudo isso é relacionamento. E é um combinado? É um combinado. É você entender o negócio do cliente. E a questão dos grandes clientes, ela vem muito desse arranjo. É você se tornar parceiro, tá? Porque muitas das vezes, quando você entra com uma concessão, uma instituição privada, assumindo ali aquele modelo, aquela gestão que até então era pública, primeiro você precisa se relacionar. Primeiro você precisa conhecer. Muitas das vezes, esse é o nosso principal desafio lá no Sul. Os clientes já têm os seus sistemas próprios de captação, de abastecimento e de coleta e tratamento de esgoto e não querem ter uma relação com a concessionária. E nós teríamos 2 caminhos. O primeiro caminho, olha, conforme a regulamentação, se passa a rede pública, você é obrigado a se conectar. Ou você tem um outro caminho, que é a conquista do cliente. A conquista é muito de você levar aquilo que você tem de melhor para oferecer, entendendo que você vai cumprir aquilo que está sendo proposto. Muito bom. E isso passa por você entender o negócio, criar soluções específicas para cada modelo. E lá no Sul, nossa, é um mundo. Eu falo com vinícolas, eu falo com o agro, eu falo com indústrias farmacêuticas, eu falo com hotéis. Então, são 317 municípios administrados lá e que cada região tem uma particularidade diferente. Então, se você não conhece, você não consegue trazer aquele cliente para dentro de casa. Muito bom. Tem um ponto lá que é engraçado. Eu não conhecia, assim, não desconhecia totalmente que no Sul tinha a questão mais apurada do que no Rio de Janeiro, que é a questão do veraneio. Então, tem a região do litoral do Rio Grande do Sul... Que é 70% veranista, né? Que eles ficam, exatamente, eles mudam. Eles saem da região metropolitana e passam ali 4 meses naquela região, depois voltam. E se você não entende, o que você faz? Opa, o cliente parou de consumir aqui em março. Abril, não, vou colocar essa fatura aqui, vou colocar um valor pela média, ou o cliente está me fraudando, porque você não conhece as particularidades de cada uma dessas regiões. E como você não conhece, você acaba não identificando o padrão, o comportamento padrão. Exatamente. E é onde a gente tem que ir. E você sabe que você falou do Sul? A gente teve uma com o Sul como é que fala? Uma vivência no Sul de esgoto. E que foi muito legal a gente identificar e entender. Então, hoje eu sei que é uma CI,
que é a caixa de inspeção. Eu sei como é que funciona um projeto de ligação na CI. Cara, e isso me abriu muito a cabeça para entender essas particularidades, por exemplo, que hotéis não investem em lugar que não tem esgoto. Eles não investem, eles não podem, né? Esse o hotel não pode. Esse é um desafio. Então, conscientizar a população, por exemplo, que a tua cidade não iria crescer se o esgoto não tivesse aqui passando e você tem que se ligar nele para você conseguir trazer. Fazer essa interligação foi um ponto muito bem colocado. E aí eu dou um passo para trás para aproveitar essa oportunidade que é tão importante para falar do marco legal. Então, o marco legal ele veio para trazer a universalização do saneamento básico no Brasil. Então, temos... E erradicar tantas doenças. Exatamente. Saneamento é ligação direta com a saúde pública. E aí os impactos são na cadeia ali, efeito dominó, né? Então, impacto não só na saúde, impacto no ensino, enfim, nos nossos recursos hídricos para manter o sistema e abastecer quem não tem ainda o abastecimento de potável, levar a áreas carentes. Então, o marco ele vem para colocar metas super agressivas, trazer a participação privada, isso é importantíssimo, é uma parceria, não é transferência do problema. Então, com o marco legal e a possibilidade da iniciativa privada, a gente cria aí um bloco de atuação conjunta. Muito bom. Então, a iniciativa privada, ela vem aí com a eficiência operacional, com a gestão das concessionárias e com o investimento, que até então, historicamente, se a gente parar para analisar, foi muito pequeno. Hoje, nós temos que investir 900 bilhões para universalizar, e a universalização consiste em levar água potável para 99% da população e coletar e tratar o esgoto para 90% até 2033. Isso significa 900 bilhões de investimento. Nossa. O poder público sozinho não teria capacidade para isso. Por isso Porque tem muito propósito, né? Exatamente. Por isso que vem aí o marco legal com esses desafios, entre outros. E eu tive a oportunidade de visitar uma ETE. É bem bacana, né? Nossa, você vê todo o processo de chegada do esgoto, de tratamento do esgoto, de sair de um canto, de ir para outro. Isso é muito importante. Nossa! É muito importante. E aí, Marcela, voltando pro cenário do Brasil, é muito precário. No Sul, só 25% da população tem o esgoto tratado. Isso significa que todo o restante está indo aí para o nosso meio ambiente, para os nossos recursos hídricos, gerando uma contaminação absurda. E as doenças continuando. Continuam. E dentro desse propósito, a gente precisa chegar em 2033 com 90%. Vai conseguir, tenho certeza. Isso significa investir alguns bilhões e executar ali extensão de rede em todos os locais. E o nosso maior desafio, é um ponto muito importante que eu queria reforçar, é que a população ela precisa se conscientizar, porque é um esforço coletivo. Então, esse bate-papo aqui é para todo mundo, né? Para que leve essa conscientização. Conscientização. Estamos chegando no final. Passou muito rápido. Eu falei que ia passar muito rápido. E se a gente está falando de conscientização, deixa uma mensagem final pra gente, pro nosso Brasil, para tantas pessoas, porque a gente está em plataformas de YouTube, estamos no Spotify. Então, deixa pra aí uma mensagem pra gente, para que a gente consiga entender o que é relacionamento, que é diferente de cobrança, e qual é o propósito da Egea estar investindo tanto e para quê, né? No final do dia. Com certeza. Então, pessoal, foi um prazer. Eu te agradeço aqui pela oportunidade e queria deixar aqui, mais uma vez, reforçar que não existe a separação de cobrança e relacionamento. Enfim, relacionamento tem que ser feito na veia, conhecer o seu cliente, estruturar um modelo de parceria, um modelo quebrar os paradigmas passados. Então, essa é a nossa missão
dentro dessa área, né, que é tão bacana e vem aí evoluindo de forma intensa. E falando de saneamento, é um desafio coletivo. Eu falo que não é o poder público, não é a instituição privada e os vários players que a gente tem. É a população também se conscientizando que existe um desafio grande em levar a saúde pública para todo o Brasil. Parabéns, Gi. Muito obrigada por você estar aqui. Você. Passou tão rápido, né? Foi como ótimo. sempre. Foi ótimo. Gente, aqui é o Belo Papo, direto do mercado para quem faz o mercado. Vocês não podem deixar de assistir esse episódio que tá animal. Obrigada, de verdade. Obrigada a você.